Antes da gente ler aqui, quero que você entenda o contexto. A Bíblia fala que tinha um cara... Quantos estão no plano Bíblia aí? Diga amém. Pergunta aí pro seu irmão, tá no plano Bíblia, querido? Tururu. Ah, Mateus, eu não comecei lá do começo. Irmãos, toda hora tem livro novo. Começa no livro que for, agora estamos em Atos. Começa em Atos. Amanhã é Atos, segunda é Atos 11, se pá, né? É isso? É isso, irmãos? Acho que é, esse aqui foi o que leu sexta-feira, né? É, foi o que leu sexta-feira, é verdade. E eu estava compartilhando, inclusive, com o Renan. O Renan tá aí? Tá aí, filho do pai. Ô, glória. Filho do pai é boa, né? Ô, glória a Deus. Qual que é o contexto aqui? Tinha um cara chamado Cornélio. Você lembra desse cara na Bíblia? Ele era um cara que ele não era crente, mas ele queria Deus. E toda vez que tem uma busca sincera por Deus, Deus se revela. Toda vez que existe uma alma que quer Deus, Deus se mostra. Com o apóstolo Paulo era assim, os fariseus nunca puderam receber nada do Senhor. O apóstolo Paulo também era fariseu, mas ele era um fariseu que tinha o coração para Deus. Ele fazia porque ele amava o Senhor. Mesmo ele matava crente achando que ele estava sendo zeloso por Deus. Mas os fariseus não, a motivação deles era outra. O resto, era mamon, era autopreservação, enfim, mas eu não vou entrar nesse assunto. Mas Cornélio, a Bíblia fala que Deus manda Pedro para a casa dele. Ele era um cara X, ele era italiano, da corte italiana, tipo, ué, quem é esse cara? E de repente Pedro chega na casa dele, e Pedro demorou mais ou menos 4 dias para chegar na casa dele. E quando Pedro chega na casa dele, Pedro viu que a casa estava abarrotada. Por quê? Porque existia uma expectativa para a palavra que Pedro ia trazer. O anjo tinha aparecido para Cornélio e tinha falado, manda chamar Pedro. E aí quando ele mandou chamar Pedro, quando ele mandou os servos dele chamar Pedro, ele começou a chamar toda a vizinhança. Então existia uma expectativa, diga expectativa. Isso aqui faz parte do sonho de Deus que eu tenho para a nossa rede aqui, uma rede cheia de expectativa para o que Deus vai fazer. É muito bom ter expectativa, é muito bom. Mas Mateus, eu tenho medo de se frustrar. Deus não é canalha para te frustrar. Deus não é infiel. Se Ele prometeu, Ele pode criar a expectativa que Ele vai cumprir a expectativa. Na verdade, Ele é expert em ir além da sua expectativa. Então você tinha uma expectativa X, Deus faz 4X. Alguém recebe nessa noite? E a Bíblia fala que a casa estava lotada. Eu não vou ler com você, que é tipo 40 versículos. A gente está com 43 aqui. A casa estava lotada. E Pedro também foi recebido com honra. E nós temos falado muito a respeito de honra nesses dias, sim ou não? Então esse também faz parte do sonho de Deus que eu tenho para a nossa rede. Uma rede que honra. Era tanta honra que quando Pedro chegou, Cornélio, que era um cara rico, importante, se ajoelhou e começou a adorar. Aí Pedro recebeu a adoração? Não. Ele falou, levanta, que eu sou homem igual você. Mas veja, se teve adoração, é porque tinha um ambiente de honra, sim ou não? Tinha muita honra. Se tratou como Deus, é porque está dando a honra devida. Ah, tá bom, você não é Deus, mas mesmo assim eu vou te honrar. E a Bíblia fala que Cornélio olhou e falou, um anjo me apareceu e falou que você tem uma mensagem para mim. Aí eu falei, já sei que mensagem que eu tenho para compartilhar então. A mensagem que vem sendo pregada há mais de 2000 anos. A mensagem que é infalível. A mensagem que não pode ser derrubada. A mensagem que vem povo, vem século, vai século, vem pregador, morre pregador, vai um, vai outro, vem igreja, assembleia, mas não importa. Mas a mensagem continua, porque ela é infalível, ela é poderosa. Deus te confiou a mensagem, irmãos, já nós vamos morrer, já vai ter uma outra geração, já vai ser um outro cara que vai liderar os radicais vide, mas a mensagem nunca vai passar. Olha o que Pedro estava pregando, o que eu prego para você hoje. Ele estava pregando, de repente no meio da pregação ele falou, todos os profetas dão testemunho dele. Dele quem, meus irmãos? De Cristo, de quem todo o que nele crê, recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, que palavras, Mateus? O perdão dos pecados. Não foi isso que a gente acabou de ler no 43? Sim ou não, meus irmãos? Enquanto Pedro ainda falava sobre o perdão de pecados, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Isso é poderoso. Isso é o sonho para a nossa rede. Agora, imagina que a gente está aqui e os irmãos estão tudo indiferente à mensagem. Você está nem aí. Estou pregando aqui, eu estou assim, né? Então, o Espírito Santo... Não, o Espírito Santo não.
Então, Jesus morreu na cruz para perdoar os seus pecados. Amém. Você acha que é esse ambiente que estava lá para o Espírito Santo de repente tomar reunião e virar todas as coisas? Você quer ter mais prazer ler na Bíblia? Imagina como estava. A casa estava cheia. O ambiente estava cheio de honra. E a mensagem dos perdões de pecados estava sendo pregada. De repente, está tão saturado o ambiente, é tanta glória, que o Espírito Santo é como se ele falasse: cala a boca, Pedro, chega. Está entendendo o que eu estou falando? A Bíblia não fala que Pedro fez apelo. A Bíblia não fala que Pedro falou: vamos ficar de pé agora. Se tem um sonho que eu tenho para os Radicais Vide, é esse aqui. Cada reunião, um ambiente saturado. Cada reunião, um ambiente que daqui a pouco o Espírito Santo vai: cala a boca, bateu. E os irmãos começam a deleitar, se jogar aqui na frente, receber algo. Agora você imagina como que estava, você imagina como que estava o coração das pessoas ouvindo a mensagem? Você consegue perceber esse ambiente, sim ou não? Quantos querem cultivar esse ambiente? É interessante que o Senhor, quando Ele cria Adão e Eva, Ele cria Adão no 6º dia, saiu até o Rios essa semana. E o primeiro dia do homem foi o 7º de Deus. O primeiro dia do homem foi um dia para descanso. Descanso. Quantos estão debaixo do descanso aqui? E aí ele falou: homem, vai trabalhar? Foi isso que Deus falou? Ele falou: homem, vai lá, vai plantar batata. Vai plantar mandioca. Vai lá se esforçar. É isso que Deus falou? Não. Cultiva e guarda o meu jardim. Qual que é a diferença? A diferença é que já estava feito. Agora você só tem que guardar aquilo que Ele já fez. O Senhor já nos deu muita glória. E o que o Espírito está falando é: guarda aquilo que eu já confiei, já coloquei na sua mão. Quando a gente vai para Apocalipse, Beca, não é assim também? Na igreja de Filadélfia, qual é a exortação do Senhor? Guarde, para que ninguém roube a tua... Todos aqui já foi dada uma medida de coroa. O que o Senhor colocou na sua mão nesses dias? A mensagem para ele é: não tenta conquistar nada, porque a coroa sou eu que dou para você. Apenas cultiva e guarda aquilo que eu coloco na sua mão. Quantos querem cultivar um ambiente de glória de Deus aqui? Aleluia! Fique de pé que agora que eu vou começar então. Meu Deus... Romanos 4, 25, projeta para mim. Projeta primeiro na NVI, Nath. Depois eu vou pedir as alterações, tá? Eu vou ler só 3 versículos. E a gente vai meditar junto. Amém? Ele foi entregue à morte por nossos pecados. E ressuscitado para a nossa justificação. 5:1. Avança, filha. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. 2, para orarmos. Por meio de quem obtivemos acesso. Diga: eu tenho. Diga com fé: eu tenho acesso. Obtivemos acesso pela fé a esta graça. Graça, favor imerecido. Você não merecia, mas tem uma graça para você, na qual agora estamos o quê, meus irmãos? Estamos o quê? Diga: eu estou firmado na graça. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Você tem encargo pela palavra de Deus? Ore para que você seja terra boa agora. Declare sobre a tua vida. Abra sua boca agora. Ore para que você receba a semente. Aleluia! Tu és bem-vindo, Jesus. Tu és bem-vindo entre nós. Flui, toca, revoluciona, transforma, impacta, Jesus. Algo fresco, algo novo nessa noite. Diga com fé: eu creio. Com fé: eu creio que uma nova medida de favor será liberada sobre a minha vida. Amém. Pode sentar nesse espírito, por favor. Mantenha meia hora longe do seu celular em nome de Jesus. Você não vai morrer, o dedo não vai cair, não vai acontecer nada. Amém? Amém. Vamos meditar nessa escritura então. Glória. 4:25. Volta lá para mim. Só que volta na RA, por favor, Nath. Você consegue colocar na revista atualizada, por gentileza? Aleluia. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Que Jesus, essa é a nossa mensagem, sim ou não? E sabe o que é interessante, irmão? Sabe o que é interessante? Que às vezes você ouve eu falar a respeito
algum tempo atrás um vídeo de um líder de célula tentando explicar a justiça de Deus. A justiça de Deus que se revela no Evangelho, que você agora é justo. O que eu vou pregar para você agora nessa noite? E às vezes você tem a tendência de achar que porque a mensagem ela é simples, ela vai ser fácil de ser compartilhada. E aí quando você vai explicar a mensagem da graça, você trava na hora de falar. Alguém já teve essa experiência? Você foi falar, você não consegue explicar direito esse negócio de ser justo diante de Deus. Aí parece tão simples. Mas por quê, meus irmãos? Eu já expliquei isso para vocês, mas eu vou falar de novo. Eu falei para vocês quando a gente estava estudando Gálatas. Que o que é simples de entender é a lei. A lei é simples. A lei é simples de entender. A lei é tipo, fez, toma bonificação. Estudou, tira 10 na prova. Isso todo mundo entende. Comportou no ano, no Natal, tem presente. Mas a graça de Deus é a mensagem mais profunda do Evangelho. É a mensagem que é a mais treta. É por isso que nós vamos meditar muito nela, até que ela comece ela comece a se misturar com quem a gente é. Não é só uma mensagem, meus irmãos. É um estilo de vida. É um estilo de raciocínio. É um estilo de vida, é um estilo de viver. A mensagem da graça, ela acorda comigo 6:30 da manhã, quando o meu despertador toca todo dia. Ela vai até mais ou menos meia-noite, que é a hora que eu durmo. De maneira prática, de maneira prática. Quem vive pela lei, ele já acorda condenado, ele já acorda ansioso. Você sabe o que eu estou falando? Você acorda preocupado, paga as contas, ainda está com a mentalidade. Você veio, você ouviu a mensagem, fala, Mateus, a mensagem não está fazendo eficácia na minha vida. É porque é assim mesmo. É porque ela vai se misturando com você, até que chega uma hora que você começa a respirar e desfrutar da mensagem de uma totalidade na sua vida. Aí você acorda e você já sabe que não existe mais condenação. Então qual é a primeira coisa que você fala? Eu sou... Mas não é só uma frasezinha, é um estilo de vida, é um respirar da mensagem. É o respirar da vida com Cristo. Está entendendo o que eu estou falando? Aí você peca no meio do dia. Quem vive debaixo de condenação, o dia acabou para ele. Agora é só condenação, é só frustração, é só intimidação do diabo, é só dedo na cara. Aí ele já acha que o céu está fechado para ele. Aí se ele tem que tomar uma decisão, ele já fica com medo da decisão que ele tem que tomar. Aí se o chefe chama na sala, ele já pensa, a primeira coisa que ele pensa é o quê? Vou ser mandado? Por quê? Porque é a mentalidade do juízo, é a mentalidade da condenação. Não é só uma palavra de sábado e de domingo que você vem ouvir, é a sua vida. O Senhor, Ele dá a mensagem, mas Ele dá para que se misture com aquilo que você é. Para que você desfrute dela. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Quem vive na graça, quando o chefe chama na sala, ele fala, meu Deus, vai dobrar o meu salário hoje. Mas é sem esforço, está entendendo o que eu estou falando? Uma coisa é você tem que ficar esforçando para pensar certo. Outra coisa é quando a natureza da mensagem já tomou conta de quem você é. Aleluia, aleluia. Então toda vez que nós falamos e parece que nós falamos a mesma coisa, entenda, existe algo a mais que vai ser acrescentado. Por exemplo, o discipulador veio falar comigo esses dias, mano, a oferta está baixa no culto jovem. Então veja, eu não quero te condenar com isso que eu estou falando, de jeito nenhum, meus irmãos. Você veio aqui para receber vida e é isso que você vai receber. Você vai sair daqui em paz na presença de Deus. O sinal de que a mensagem é correta é que você sai do culto em paz e bem. O sinal de que a mensagem está errada é quando você sai do culto atribulado, achando que você está devendo para Deus. Quantos aqui todo culto recebem vida e paz? Mas veja, vamos ver, irmão, então, é só para você entender a praticidade da mensagem. A praticidade da mensagem. O TK estava pregando no domingo. Ele falou, você precisa confiar no Senhor com as suas finanças. Você precisa confiar no Senhor com as suas finanças. Você precisa confiar. E eu até ia falar para ele isso. E eu falo na liberdade, mano. Como se eu estivesse falando para os filhos aqui, que realmente são quem vocês são. Como que você confia na prática? Como que você confia na prática? Você vem e dá. Adianta. Ô, meu pai, meu iPhone está em suas mãos. Mas, é meu. Não dou. Adianta, recebe o salário no começo do mês, aí fala, Deus, eu consagro o meu salário. Sai, devorador! Todo diabo, tá blindado aqui, Mas, Senhor, não vai dar para ofertar esse mês, não. Confia de fato no Senhor? Qual que é a evidência que você confia? É quando você oferta. Então veja. Quando a mensagem começa a se misturar com você, você não consegue vir um culto e não ofertar a Deus. Está entendendo o que eu estou falando? Por quê? Porque você já entendeu que você já recebeu muito do Senhor. Então como que agora você não vai amá-lo de volta? Está entendendo o que eu quero dizer, meus irmãos?
Mas quando você vem para o culto e você não oferta, não é que você está debaixo de condenação, mas é só uma evidência de que você ainda não entendeu a mensagem da graça, exatamente, porque quando você entende, passa a fazer parte do seu dia. O seu dia é um dia a sua vida é uma vida de dar, de generosidade. O mendigo pede, você não aguenta, você dá. O fulano pede, você está dando. O irmão da cela, você dá. Por quê? Porque a revelação de que você já prosperou em Cristo Jesus. Como bem falou a Stephanie a última vez, você não oferta para ser próspero, mas porque você já... Agora, tem um rico que chega diante do Senhor e não vai dar nada? A Bíblia fala que a rainha de Sabá veio e deu uma oferta parecida com $1 bilhão, se fosse transformar em hoje. Por quê? Porque ela teve uma experiência com a graça de Deus. Então o irmão que ele não oferta é porque ele ainda se enxerga um pobre miserável. Ainda não permitiu com que a mensagem fizesse parte da vida dele. Faz sentido o que eu estou falando? Faz sentido o que eu estou falando? O irmão que ele anda rancoroso, atribulado, briga com todos os irmãos, guarda mágoa de todo mundo, é porque ainda não entendeu a mensagem da graça. Porque na graça você recebeu muito perdão. É muita cara de pau. Você estava devendo $1 milhão e o cara te perdoou. Aí agora o neguinho está te devendo R$10. Você fica, ai, desgraçado, está me devendo R$10. E Jesus inclusive conta essa história. Que um cara chega na presença dele e fala, oh meu pai, eu devo $1 milhão, mas me perdoa. Aí o que o cara faz com ele? Perdoa. Aí ele sai de lá e fala, ufa, glória a Deus. Tromba o Marcos está devendo um Doritos para ele. Aí o desgraçado, paga meu Doritos. Não vai pagar? Põe na cadeia. E aí a Bíblia fala que o Senhor ouviu. Então veja, esse cara não entendeu nada. Recebeu uma medida, mas não entendeu nada. Ontem eu estava pregando em encontro dos adultos. Eu fui pregar Peniel lá. Tá top o negócio lá, hein? É o maior encontro dos adultos da história. Aí eu te pergunto, se está vindo favor para a rede de adultos. Ai, Jesus. Você entende, né, já, quando eu estou pregando aqui? É isso que é uma igreja avivada. Você fala a primeira frase, os caras já estão lá na frente já. Aleluia. Se tem 40 encontristas para a rede adulto. Tá! Oh, meu Deus. Que vai acontecer? Pergunta para o seu irmão, o que vai acontecer dia 12 a 14? Aleluia. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. E aí eu estava lá e a primeira palavra é Peniel. Não vou contar para os irmãos, né? Que tem muitos irmãos que vão para o encontro aqui. Não vou falar sobre isso, não. Não vou dar esse exemplo, não, que eu ia dar. Mas qual que é o grande desafio do encontro, do começo? É o cara reconhecer que ele é um lixo. É ou não é? Eu sou um lixo e eu preciso. Não é esse o desafio? E aí você faz o apelo, quem que vem para o apelo? Só que é ruim. Em resumo é isso. Se eu não puder falar nada na mensagem de Peniel, alguém chega em mim e fala, você tem 1 minuto para pegar. Eu vou falar, quem aqui é o mais lixo? Vem aqui. Se você é bom, fica no seu lugar. Essa que é a mensagem do evangelho. Você é ruim, vem para receber. Você é ruim? Vem que tem. Vem que tem. Mas se você é bom, fica no seu lugar. Eu acho que eu vou começar a pregar Peniel assim. Você é bom? Então fica aí então. E se salva com a sua força. Mas quem é pecador desgraçado, vem aqui. Aí tem os caras que ficam. E quem que é os caras que ficam? Os arrumadinhos. E aí, inclusive, depois eu fiquei pensando, né? Eu fui dar o meu exemplo de vida. Qual que é o meu exemplo de vida? Maconheiro, não sei o quê, prostituto e tal. Aí os caras olham e falam, Mateusão, você é barra pesada, né, velho? Mas eu tô tranks aqui, velho. Tô de boas aqui, né? O meu pecadinho é ali, aquela mentira, aquela masturbaçãozinha, aquele bagulho tranquis, né? Mas você fez todas essas merda aí. E aí a gente olha para pessoas e a gente fala, não, aquele lá precisa da graça de Deus, né? Não foi assim com Simão, que estava na casa de Jesus? Essa mulher pecadora tá lavando. Se ele soubesse quem ela é, não estaria recebendo a adoração dela. Aí Jesus olha para ele e falou, quem muito foi perdoado, filho. Você é tão lixo, o que Jesus está falando é, você é tão incompetente, ruim, miserável, separado de Deus igual ela. A diferença entre vocês dois é uma só. Ela reconhece esse prostra. E você continua com o seu escudo e com a sua boa roupa diante do Senhor Jesus. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Você quer receber graça de Deus? Então se coloca na posição de quem você não é nada, velho. Se coloca na posição que você precisa. Sabe quem te ora? Não é para ganhar crédito com Deus. Aí eu vou orar 15 minutinhos aqui, porque aí Deus vai me abençoar. Ai, glória, labasu. Estou abençoado, glória a Deus.
Essa é a mensagem da lei. Então você está barganhando com o Senhor. Sabe por que a gente ora? Porque a gente sabe que a gente é tão incompetente que no orar não vai para frente nada na vida. Porque preciso dele, dependo dele, desejo ele, quero ele. Sabe por que a gente vem para as Escrituras Sagradas? Sabe por quê? Porque não é uma questão de eu preciso acumular pontos para depois receber algo de Deus. Não é uma questão de preciso estar bem com Deus, então eu vou ler a palavra. Sabe por que eu vou para a palavra? Porque eu estou com fome dele. Porque eu quero comer do pão da vida. Meu Deus do céu, hoje eu acordei, eu fui fazer um bagulho. O que eu fui fazer? Fui na casa do meu pai, que ele está vendendo um apartamento, foi receber lá, que ele estava no encontro, os caras para olhar o apartamento. Aí eu saí de lá e tal, aí daqui a pouco, era 11 horas, o que me deu? Fome. Porque ontem eu não tinha jantado. Quantos dizem aleluia? Existe algo poderoso vindo na minha direção. Os irmãos estão profetizando que eu vou pesar 140 quilos até o ano que vem. Quantos entendem que essa é uma mensagem do diabo? Quantos querem profetizar que eu vou ter 80 até o ano que vem? Mas o que me deu 11 horas da manhã? Fome? Por quê? Porque eu sou ser humano, eu sobrevivo. Você é um ser espiritual, filho. Você é filho de Deus. Eu vou para a Bíblia porque eu quero comer. Eu vou para a Bíblia porque eu quero Ele, porque eu amo o Senhor, porque eu fui muito amado. Não porque eu quero barganhar com o Senhor Jesus. Está entendendo o que eu estou falando? Você entende que a mensagem do Evangelho, ela não é uma mensagenzinha, ela é a sua vida. Ou você abraça essa mensagem. Os irmãos que vivem fazendo besteira e entrega o coração para alguém, aí depois se frustra no relacionamento, aí vai um ano, namora, desvia da igreja e volta, aí vem, aí arruma treta com as irmãzinhas da igreja, aí entra em corte, sai de corte, aí não sabe, está tribulado, não sei o quê. Ele ouve a mensagem toda hora, mas ele ainda não entendeu, a mensagem ainda não produziu a realidade nele de que o Senhor o ama e tem alguém guardado para ele já. A hora que a mensagem produzir essa mistura com a sua vida, você vai relaxar e ficar em paz, velho. Você vai descansar na presença de Deus, sem força ou violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Eu estou incendiado nessa noite, porque eu sinto uma palavra profética para você. A mensagem nesses dias está começando a se misturar com a gente. Está começando a se misturar com essa rede. E coisas extraordinárias acontecem com quem entende a mensagem. Uou. E eu nem comecei, hein? Vamos lá. Aleluia, mas é o Espírito movendo. Porque hoje eu estava atribulado. Não sabia o que eu ia pregar, mas agora eu entendi tudo. Romanos 4:25, o qual, Jesus, ele foi entregue. Aleluia, eu sinto a presença de Deus entre nós aqui. Aleluia, irmãos, nós precisamos cultivar o jardim, irmãos. Não podemos ter um culto jovem sem o mover de Deus. Não importa se tiver aqui abarrotado que vai chegar o dia, ou se nós tivermos aqui em 40 pessoas. Importa que a pessoa de Cristo seja levantada nesse culto. Importa que toda vez que você chega aqui, você olhe para o Filho, você olhe para o Filho de Deus, e quando nós olhamos para o Filho, Senhor, nós queremos valorizar a sua presença aqui nesse culto. Meu Deus, Jesus, olha o que diz o texto, foi entregue por causa das nossas transgressões. É muito forte que fala isso. A Bíblia fala que o Senhor foi entregue, Ele foi entregue. E quem que o entregou? Os romanos que o entregaram, meus irmãos? Foram os judeus e os sacerdotes e os escribas e os mestres da lei que o entregaram, Ariel? Não foi não, Ele mesmo se entregou. Mas nesse contexto aqui, Ele foi entregue por quem? Pelo Pai. Pelo Pai. A primeira menção da palavra amor na Bíblia, você sabe, toda vez que uma primeira coisa aparece na Bíblia, uma primeira vez, é muito importante. Sabe qual é a primeira vez que o amor é mencionado na palavra? Lá na história de Abraão, em Gênesis 22. Quando a Bíblia diz que Abraão amou o seu filho Isaque. Por quê? Porque a primeira menção de amor aponta do amor do pai para o filho. Não está falando de Abraão e Isaque, eles são só um tipo, apontando para o quanto que Deus ama o seu filho Jesus. Se nós queremos entender o quanto que nós somos amados, nós precisamos entender o quanto que Deus ama o seu filho Jesus. E Ele ama tanto, 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 que Ele fez o quê? Ele entregou o seu filho Jesus por conta das nossas transgressões.
Então o Senhor Jesus, ele foi entregue pelo Pai porque existia uma dívida pairando no ar. Porque desde o jardim do Éden, o homem tinha pecado, tinha transgredido, o homem morreu espiritualmente, e depois ele começou a morrer fisicamente. Você sabe, Adão, ele viveu muito. Eu não sei quantos anos, acho que Adão viveu tipo uns 800 anos. Alguém sabe? Alguém lembra aí de cabeça? Acho que tipo uns 800, 900 anos. Ele viveu muito, mas ele viveu uma vida em direção à morte. E depois de Adão, nenhum homem mais conseguiu corrigir a rota. Você aí não sente às vezes um desejo pecaminoso na sua carne, sim ou não? Por quê? Porque você é filho de Adão na sua carne. Infelizmente, a nossa carne ela é corrupta, ela nasceu no pecado. Nós nascemos de Adão na carne. Não tem ninguém que nasce filho de Deus. O Filipinho agora ele nasceu. E ele já quer dar tapa na minha cara, mas eu já estou dando de volta na dele. Por quê? Quem manda sou eu. Zoeira. Ainda não estou dando tapa não. E não vai ser na cara não, que é desonra. Tem que ser no bumbum. Aleluia. Os papos de pai, é mó treta, né? Vai é glória. Então veja, Deus tinha que corrigir a rota. E aí tinha um pecado acumulado, que estava acumulado desde Adão. Desde Adão estava acumulado. E quando Jesus vem, ele foi entregue por conta das nossas transgressões. E o que ele faz na cruz, como bem falou o irmão Jefferson aqui nessa noite? Cadê o irmão Jefferson, ungido de Deus? Aleluia, está na segurança? Meu Deus, fez a abertura e foi para a segurança, é forte. É muito forte. O que ele falou? O que Jesus grita na cruz? Está o quê? Paguei as transgressões. As dívidas foram apagadas. Você manja aqueles irmãos que quando vão participar da mesa do Senhor, algumas igrejas é assim. E aí passa a ceia, a pessoa faz assim, não, hoje não. Você já viu isso alguma vez na sua vida? É por quê? Por quê? Porque ele não crê nessa verdade que está escrita aqui. Foi entregue por conta das nossas transgressões. Aí eu te pergunto, se ele já pagou a dívida, Deus é um patrão injusto para vir cobrar a dívida de novo para você? Por acaso tem um boleto que você paga 2 vezes na sua casa? Não tem. Por quê? Porque a dívida foi paga uma vez só. E de uma vez por todas. Na antiga aliança, o sangue de animais só podia provisionar um pouquinho lá. Era só um tequinho que provisionava. Por isso que tinha que ter sacrifício toda hora. Toda hora tem que ter sacrifício 9 da manhã. Toda hora tem que ter sacrifício 3 da tarde. Depois no outro dia, 9 da manhã, 3 da tarde. 9 da manhã, 3 da tarde. Mas o livro de Hebreus diz que Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, ele fez propiciação. Ele foi entregue por conta das nossas transgressões. Uma vez só e de por todas. Na cruz ele levou toda a maldição. Ele levou toda a doença. Ele simplesmente levou. Mas Mateus, eu ainda vejo doença na minha vida. É ilegal. É porque o diabo ele é vagabundo, desgraçado. Ele mesmo quando ele não tem mais direito de ficar, ele fica. Não é assim? O cara chega no nosso encontro com Deus, como que ele está? Completamente endemoniado. Aí você fala, sai, o diabo fala, ô querido, obrigado aí, viu, pela expulsação. Falou. Ô amado, é assim que o diabo fala? Sim ou não? O pastor estava contando um exemplo esses dias a respeito de batalha espiritual. E ele falou que ele chamou um discípulo dele para expulsar um demônio. E aí ele falou, agora é só vem expulsar o demônio. E o cara estava tremendo de medo do diabo. Aí o cara estava... E o diabo já estava amarrado. O outro pastor deu colher de chá para ele. Já estava amarradinho, já estava de joelhinho ali, tranquilinho. Era só expulsar. E aí o pastor falou, por favor, sai. Aí o pastor falou, não, mano, não, velho. Não, mano. Crente é um negócio engraçado, né? O demônio tá lá, os caras tá trocando ideia. Não, mas assim não, mano. Tá te tirando, vai expulsar o bagulho assim? Aí ele, não, você tem que bater o pé, apontar o dedo embaixo e falar, em nome de Jesus você sai. Aí o cara falou, sai. Aí o pastor perdeu a linha de novo e falou, não, velho, não, caramba. Temos que ter uma atitude espiritual, sim ou não, meus irmãos? Eu nem sei porque eu estou falando do diabo. Algum link eu puxei aqui para falar alguma coisa desse sentido. Mas uma coisa eu sei. A cabeça do diabo foi esmagada na cruz do Calvário. Tava falando alguma fita, velho. Ô Espírito Santo de Deus. E aí, às vezes, a gente... lembrei o que eu estava falando agora. Lembrei. Então, o diabo está lá. Não é mais terreno dele. Não é. O preço já foi pago. Mas é por isso que o reino é tomado à força. Porque a gente tem que ir lá e apropriar do que é nosso. Não fica na sua casa. A graça não é você ficar lá esperando o negócio cair. Você sai e apropria.
Você sai da sua casa de mãe e fala, tudo que eu botar a mão agora vai prosperar. Por quê? Porque o diabo ele não vai chegar para você entregar. Falou, agora o sangue de Jesus pagou, né? Então eu estou saindo, tá bom? Toma aqui, a casa tá limpinha. É você que tem que chegar lá e dar uma bica na cara dele e falar, sai. Mas Mateus, eu não tenho autoridade. Filho, não é na tua autoridade que você vai. É por conta da obra que já foi consumada na cruz do Calvário. Você precisa apropriar dessa verdade, começar a expulsar os demônios que atacam a sua vida. Tem um demônio lá na sua casa, expulsa, apropria. Mostra o sangue de Jesus pro diabo para ver se ele não corre. Os irmãos estão compreendendo o que eu estou falando? Então Jesus pagou o preço, ele consumou a dívida. Mas às vezes ainda manifesta a doença na nossa vida. Então a gente vai lá e apropria da cura no nome de Jesus. E expulsa o diabo e vai. Por quê? Porque tudo já foi realizado na cruz do Calvário. Tudo já foi realizado na cruz do Calvário. Você sabe, eu ouvi algo interessante essa semana. Eu ouvi algo poderoso. A Bíblia fala que uma das maldições da lei, pega essa, é que do suor do teu trabalho comerás. Então, no Éden não tinha suor. No Éden não tinha suor. Adão, moleque, metia uns 100 metros rasos e ficava trancos. Ia para academia, puxava 50 no supino, Marcos. Diferente de outros irmãos que puxam só a barra livre aqui. E não suava. Já pensou que vida, velho? Você faz uma musculation, você joga uma bola, Samuel, e depois você sai cheiroso, tranquilo. Isso é poderoso demais. Mas uma das maldições é você vai suar, vai ter que ralar agora. Sim ou não? Mas você sabe que lá no Getsemane, a Bíblia diz que o Senhor Jesus suou sangue. Porque a primeira coisa que ele já estava consertando era todo o esforço próprio, todo o trabalho, toda a ansiedade por conta do trabalho. Eu vou suar sangue para que hoje você possa permanecer debaixo do descanso. Você consegue compreender as dimensões da cruz do Calvário? É muito profundo, é muito profundo. Ele foi entregue por conta das nossas transgressões. Mas olha o que diz a continuação do texto. E ressuscitou por conta da nossa o quê, meus irmãos? É interessante esse texto. Ele ressuscitou por conta ou por causa da nossa justificação. Ele ressuscitou porque você foi justificado. Deus só pôde levantar o filho porque hoje você é declarado justo diante dele. Mateus, não estou entendendo o que eu quero dizer. Então veja, essa é a prova, diga a prova. Diga a prova. É a prova de que o sacrifício foi perfeito. Se não tivesse sido perfeito, você hoje poderia ser chamado justo diante de Deus? Se você não tivesse sido completamente perdoado, hoje você seria aceito nos céus? Você teria que ainda continuar esforçando para tentar obter alguma coisa de Deus. Você ia ter que ralar muito ainda. E sabe qual é a mensagem desencorajadora que eu tenho para você? Você não ia conseguir. Mas sabe qual que é a prova que você e eu hoje somos justificados? Que Ele levantou dos mortos. Quando Ele levantou, essa é a prova de que você está perfeito diante de Deus. O sacrifício foi perfeito. Coríntios diz que se o sacrifício não tivesse sido perfeito, Deus não poderia ter levantado. Mas como Deus levantou Jesus, significa que você foi declarado justo diante de Deus. Avança para mim, avança para mim. Olha o que diz. Tendo sido, pois, ou justificados. Muda para a NVI, por favor, que eu gosto mais desse trecho da NVI. Olha o que diz. Tendo sido, pois, justificados pela fé. Como que eu fui então, Mateus? Pela morte do Senhor Jesus. Ou melhor, pela sua ressurreição. Se Ele ressuscitou, é porque você foi declarado o quê, meu irmão? Diga para o seu irmão, você é justiça de Deus. Diga para o outro, você foi justificado. Temos paz com Deus. Temos paz. Mateus, por que eu posso ter paz? Porque não tem mais condenação. Não tem mais dívida. Não tem mais pecado. O diabo ele vem hoje, ele sopra o bafo dele na sua cara, mostrando tudo aquilo que você fez essa semana, e você responde para ele, filho, estou em paz, queridão. Você senta, olha para ele e fala, cala sua boca, porque eu estou em paz com Deus, porque eu já fui justificado. Você precisa entender isso na sua vida. O céu, quando ele olha para você, ele faz uma declaração. Existe uma declaração, justo. Pode entrar, pode apropriar, pode receber. Você está entendendo o que eu quero dizer?
Tendo, pois, sido justificados, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem aí a NVT? Tem a NVT? Será que tem? Os irmãos sabem se tem a NVT, Renazão? Eu nunca pedi essa versão, eu nunca pedi. Vê aí se tem. Eu gosto da NVT nessa tradução. Nova versão. Essa aqui é muito boa. Olha o que diz, olha o que diz. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos. Existe uma declaração, velho. Às vezes lá no trabalho a gente faz algumas declarações. E você sai com uma declaração escrita assim: eu estou empregado aqui na Associação Locomotiva João Ramalho. Ou você pode sair com alguma outra declaração. No céu existe uma declaração ao seu respeito. Marcos, o justo. Assinado, o Pai. Carimbado, o Filho, com o sangue. Alguém está compreendendo o que eu quero dizer? Eu gosto dessa versão. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados... Declara aí para o seu irmão, declara que ele é justo. Declara, mas declara com fé. Uou. Temos paz com Deus. Olha que versão gostosinha. Por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Isso é poderoso demais. Isso é poderoso demais. E sabe, essa semana nós estávamos meditando em uma outra perspectiva a respeito desse lance de ser declarado justo, e eu quero compartilhar com você. A nossa justiça também tem a ver com a lei. Porque você sabe, a Bíblia diz, lá no Antigo Testamento, eu vou voltar aqui para o lado da lei para ensinar você, que eu sempre falo do aspecto da lei para quem não consegue cumprir. E por que eu sempre falo nesse aspecto? Porque teve alguém que conseguiu cumprir? Ninguém conseguiu. Davi não conseguiu, Salomão não conseguiu, Elias não conseguiu, Eliseu não conseguiu, Noé não conseguiu cumprir a lei direito, Adão, coitado, já tomou na fuça logo de cara. Não dá, não dá. Agora, se eu não cumpro a lei, o que está debaixo da minha vida? Maldição, maldição. Mas você sabe que tem um outro fator, que às vezes a gente esquece também. Todo aquele que cumpre a lei, ele tem recompensa esperando ele. Vamos entender isso na palavra? Vai para mim lá, por gentileza, Nath. Olha que poderoso que diz Deuteronômio 28. Eu quero só meditar um pouquinho mais esse aspecto da justiça de Deus com você. Olha o que diz Deuteronômio 28, 1. Olha Deus falando. Olha Deus falando. Lá no Antigo Testamento, Jesus ainda não tinha consumado a obra. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente alguns, 99%, todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, olha o que vai acontecer. O Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Você está dando glória, mas ninguém consegue. Se obedecer, velho. Tudo. Avance, avance. Olha o que diz. Todas as nações virão sobre vocês e os acompanharão. Se vocês, o quê, meus irmãos? Não basta falar lá no começo do texto. Tem que falar depois de novo, que é para não esquecer. Tem que obedecer ao Senhor, o seu Deus. Mas avança lá para o 15, por favor. Coloca no verso 15. Se, porém, entretanto, vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente, de novo, todos os seus mandamentos e decretos que hoje dou a vocês, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. E você sabe, o resumo aqui das maldições é morte, pobreza e doença. Morte, pobreza e doença. E a gente gosta muito de falar que na cruz do Calvário, Jesus levou todas o que, meus irmãos? Diga aleluia. Não existe mais maldição sobre a tua vida. Mas eu vou falar especificamente, não existe mais morte sobre a tua vida. Mas dentro de morte, morte ainda é genérico. Dentro de morte tem um monte de coisa. Depressão é morte, sim ou não? Angústia é morte, sim ou não? Medo é morte, sim ou não? Tudo isso foi quitado na cruz do Calvário. Tudo isso foi quitado, acabou, pronto. Maldição também é doença. Nenhuma doença mais vai estar sobre a tua vida. Acabou, foi pago. A maldição foi levada. Pobreza. Pobreza também foi levada, toda a pobreza. Acabou a pobreza. Acabou, acabou, acabou. Alguém diga amém. Amém. Entendeu? E a gente frisa muito esse ponto.
Mas a palavra de Deus também diz, lá no verso 1 e 2, que eu acabei de ler com você, que se obedecer, vai ter um monte de recompensa. A recompensa é para quem? Para o justo. Então veja, até Jesus, ninguém conseguiu obedecer nada. Mas Jesus, a Bíblia fala que ele cumpriu toda a lei. Então, além dele não merecer ir para a cruz por conta disso, ele também tem direito às recompensas que a lei tem para dar para ele. Mateus, eu sei que isso tem a ver comigo. Hoje, você foi justificado em Cristo. Todas as recompensas que a lei tem para te pagar, ela vai pagar. Porque Cristo mereceu. E hoje você, sem merecer, recebe os méritos de Jesus. Pode aplaudir ao Senhor, filho. Você tem direito a todas as recompensas. Tem um cartão de crédito Black, filhão. Quantas mulheres recebem aí? Preciso falar isso para minha esposa. Eu estou podando o cartão de crédito lá em casa. Poderoso. Tem que dominar mamon nas nossas vidas, sim ou não? Mamon, ele age todos os dados. Você gasta muito, é mamon. Você não pode gastar nada, você é mamon também. É difícil, né? Fiquei pensando esses dias, qual que é o limite aqui, né? Se eu gasto pra caramba, eu sou mamon. Mas se eu não gasto, e no meu coração, acho que a chave está em você dominá-lo. Escraviza, mamon. Cala sua boca. Eu vou gastar você quando eu quiser gastar. Não vou agir por compulsão. Quantos estão comigo aqui? Mas eu quero dizer algo para você. O cartão de crédito, das recompensas que Deus tem para você, ele não é como um pai de família que fica sendo conservador e pedindo para a esposa não gastar. Por quê? Porque é ilimitado, filho. Então não tem que ter cautela para utilizar. Só que muito filho não apropria. Não apropria, não apropria, não apropria. Está entendendo o que eu estou falando? Consegue entender o que eu estou falando? Deixa eu ler algumas recompensas que estão separadas para você. Pela lei, pela lei, pela lei, pela lei. Mas porque você cumpriu a lei? Porque quem cumpriu a lei? E hoje você foi colocado dentro. Se vale para o filho, vamos lá, volta lá para o verso 3. Isso tudo é para você. Quero que haja uma explosão no teu coração. Eu vou ler daqui que eu nem preparei. Deuteronômio 28, 3. Volta para o verso 3. Se vocês obedecerem, lembra que começava, se vocês obedecerem, sim ou não? Mas aí a gente lê como? Como Cristo obedeceu. Olha a profecia do Senhor para você nessa noite. Você será abençoado na cidade. Você será abençoado no campo. Vai avançando, vamos comigo, filha, vamos avançando. Os filhos do seu ventre serão abençoados. O Miguel é abençoado, sabe por quê? Porque está debaixo dessa bênção. Como também as colheitas da sua terra. Os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos também serão abençoados. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoados. Vai correndo. Vocês serão abençoados em tudo o que você fizer. O Senhor considerar que sejam derrotados diante de vocês. Os inimigos que o atacarem virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que dá a vocês. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se obedecerem. Não. Como Cristo obedeceu aos mandamentos do Senhor. Está tudo liberado para você. Você acessa. Tem uma linguagem muito bíblica aqui que fala de umas paradas tipo, Mateus, eu não quero rebanho, eu não quero cabra, velho. Mas sabe o que é isso? Carro. Eu não quero, Mateus, o que é isso aqui? Cidade no campo. É ter AP aqui, até AP na praia. E ter apartamento no interior para levar a rede lá e fazer triplicação de célula. Você será abençoado em tudo que você fizer. Porque Cristo obedeceu. Então, além dele levar o ônus da lei, ele nos deixa o cartão de crédito com todas as recompensas para que a gente possa utilizar também. Chacoalha o teu irmão, diga, existe algo liberado e disponível para você. Aleluia. Vem aí a banda, por favor. Mas vem no flow, hein? Vem no flow. Não quero apelinho, não. Quero mergulhar alguém. Eu falo, vem a banda, o cara vai para trás, velho. Caramba. Aleluia. Vamos completar? Romanos 5? Volta lá, 5:2, por gentileza.
Isso tudo eu te falei só para você entender que você é justo. Você é justo. Não, você não está entendendo. Você foi justificado. Você foi justificado. Acabou. Acabou. Está consumado. Olha o 2 o que diz. Por meio de quem obtivemos acesso. Acesso. Mas está entendendo? Entende o que eu estou falando? Tem um monte de filho que ele já foi justificado, mas ele não acessa. Eu vou terminar aqui com você. Ele não acessa. Por quê? Porque ainda não sabe, gente. Ainda não sabe. Obtivemos acesso. Pela o quê, meus irmãos? Pela fé a esta graça. Hoje você tem acesso à graça de Deus, porque você foi justificado. Só pode ter graça aquele que é justo diante de Deus. Você tem acesso ao favor de Deus. Sabe o que é favor de Deus? Favor de Deus é casar bem. Favor de Deus é casar com a pessoa certa. Favor de Deus é não precisar se estrupiar no mundo para depois quebrar a cara. Favor de Deus. Favor de Deus é no meio lá do teu trabalho, o seu chefe olhar para você e falar, eu vou querer te promover agora. Favor de Deus é você não estar trabalhando, daqui a pouco ter uma ligação lá já e falou, você não quer trabalhar aqui não, meu filho. Favor de Deus é quando as coisas simplesmente acontecem aonde você chega. Favor de Deus é você começar a liderar uma célula e depois de 2, 3, 4 meses já dá para querer multiplicar de novo. Favor de Deus é aqueles caras que a gente tem raiva deles. Mas eu vou te falar, as pessoas vão ter raiva de você nesses dias. Porque não tem como, quando vem favor, vem perseguição também. Mas se tem uma perseguição que eu quero, é para as pessoas falar, não, esse maluco tá tirando, tudo dá certo para ele, tudo acontece para ele. Quem está me acompanhando aqui nessa noite? Você vai dar até raiva nas pessoas, mas você vai ficar na presença de Deus, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, e você também não vai ensoberbecer o teu coração, porque no fundo você vai falar, meu Deus, esse cara está com raiva porque ele acha que eu sou alguma coisa, eu não sou nada, eu recebi tudo porque eu sou justo, e porque eu acessei a medida de favor que Deus tem para mim. Deus está falando para você nessa noite, acessa a medida de favor, existe um acesso para você nessa noite. Sabe, eu estou tendo uma visão no mundo espiritual. É como se aqui nesse apelo hoje tivesse um portal. Um portal pegando fogo. Um portal em chamas. E o Senhor está falando, passa para o lado de cá. Uma vez que você entendeu que se você está na mentalidade da condenação, você não pode acessar. Porque você fala, quem sou eu para acessar? Quem sou eu para pisar? Eu sou cheio de pecado, eu sou pecador. Eu cometo injustiças ainda, eu não comporto bem, eu ainda desonro meu pai. Eu ainda às vezes roubo, eu ainda às vezes minto. Mas quando você entendeu que o céu te declara justo, você pode acessar a graça, na qual agora estamos firmes. Eu gosto daquela música que diz, estou firmado na rocha, nada me abalará. Então veja, eu estou firmado nessa graça, eu estou firmado nesse favor. Eu estou como uma árvore que pode vir vendaval, pode vir furacão, pode vir tempestade, pode vir crise, pode vir isso, pode vir aquilo. Eu estou firmado numa graça. O meu pé está enraizado. Hebreus fala que nós não estamos mais no monte da condenação. Nós não estamos mais no Monte Sinai, mas nós fomos transportados para o Monte Sião, para o monte da graça de Deus. Existe um lugar que você pode acessar. Existe um lugar que você pode acessar. Eu te pergunto, se tivesse rolando a final da Copa do Mundo e você tivesse um bilhete premiado para entrar no camarote, no dia da final você ia ficar em casa e ia assistir lá no Prime, você ia assistir na Globo, ou você ia lá possuir o terreno que é seu? Ou você ia lá entrar naquele lugar, apropriar, firmar os seus pés à verdade da palavra? Sabe, o Senhor está falando para você nessa noite, vamos acessar. Filho, vem acessar, vem acessar. Vem acessar mais favor, vem acessar mais prosperidade, vem acessar cura, vem acessar multiplicação. Se você puder, fique de pé no seu lugar.